Olá, mamães! Esse é o Mundo de Mãe e hoje eu vou falar pra vocês o meu relato do parto cesárea. Eu vou começar, pelo pré-natal. Eu fiz meu pré-natal todinho no particular, pelo plano da minha empresa. Então, nesse plano, eu tinha o direito de fazer todas as consultas pelo particular, porém, o parto não cobriria, porque eu não tinha atingido a carência ainda, porque todo plano ele tem uma carência. A carência do plano da minha empresa era de 1 ano e 6 meses. Eu ainda não tinha completado 1 ano e 6 meses na empresa. Então, eu poderia fazer somente o pré-natal no particular e a minha filha, o parto teria que ser no SUS. Eu fiz, no total, 6 ultrassons, se eu não me engano. Pelo SUS, provavelmente eu teria feito umas 2 ou 3 no máximo, porque aqui é muito complicado de conseguir ultrassom, né? Então, eu fiz umas 6 ultrassons pelo particular. E, como era particular, eu sempre conseguia contato com a médica pelo WhatsApp mesmo. Daí eu fazia o exame e eu conseguia mandar para ela pelo WhatsApp mesmo, para ela poder acompanhar e tudo mais. Nessa última ultrassom, eu fiz no dia 14 de junho e mandei pra ela tudo certinho, que lá no laudo vem, né? O peso do bebê, o comprimento, tudo certinho, se tá tudo certo com o bebê. E eu fiz e mandei pra ela. Quando eu mandei, ela já falou: menina, essa bebê é muito grande. Amanhã você já levanta cedo, começa a ficar de jejum hoje a partir de meia-noite. Amanhã, às 7 horas da manhã, você esteja no hospital para poder fazer uma avaliação melhor. Eu já vou deixar a equipe toda avisada. Porque, apesar dela ser do particular, ela ser médica do particular, ela também dava plantão nesse mesmo hospital. Só que nesse dia ela não estava de plantão. Então, ela já deixou a equipe avisada que eu iria, pra poder me avaliar certinho. Aí, eu comecei a ficar de jejum a partir de meia-noite, Dormi bem ansiosa, muito ansiosa, porque eu tava querendo muito ver minha filha, Quando deu 6h40, a gente saiu de casa, a gente se arrumou, cedinho, acordei bem cedo, lavei o cabelo, me arrumei. Quando deu 6h40, a gente saiu e foi pro hospital. Aí, chegando lá, eu passei pela triagem, entrei, esperei bastante tempo, porque a médica ainda não estava lá. Depois, quando ela foi me atender, eu expliquei pra ela a situação, que a minha médica tinha falado que a bebê era muito grande e tal. E aí, ela me avaliou, só ouviu o coraçãozinho da neném, não fez toque nem nada, pra saber se poderia ser normal, se poderia induzir. E aí, ela ouviu o coraçãozinho do bebê, e falou que tava tudo bem, mas que a bebê era muito grande realmente e que ia me dar os papéis para assinar para internação. E eu, muito ansiosa, não sabia o que fazer, tudo bem. Ela me deu os papéis, a gente começou a assinar, tudo, demorou bastante tempo, porque é bastante papel para assinar, Aí assinei, fui lá fora, meu esposo fez a internação junto comigo, que ele ia ficar como meu acompanhante. E a gente entrou. Aguardamos. Assim que a gente entrou, a gente aguardou bastante tempo, muito tempo mesmo, umas 2 horas assim, perto da recepção, porque a gente tinha que aguardar a vaga. Depois que a gente entrou, a gente aguardou bastante tempo do lado de fora, porque a gente tinha que aguardar a vaga ainda para poder subir, para a sala de pré-parto. Depois, quando eram umas 11 e pouco, meio-dia por aí, eles chamaram a gente pra poder subir e a gente subiu. Aí chegou lá, eu fiquei deitada, tinha só uma maca e uma cadeira de plástico. A gente ficou lá esperando, Aí chegou uma enfermeira pedindo pra eu tomar um banho, me deram um sabonetinho, pra eu tomar banho, me limpar direitinho. Aí eu tomei um banho e fiquei aguardando pra passar a sonda. Muito ansiosa, muito nervosa também, porque eu tava com muito medo da sonda. Porque pra quem não sabe, eu faço enfermagem também e eu sei como que é colocar uma sonda, então eu fiquei muito nervosa, com medo. Então, quando vieram pra colocar uma sonda, veio inclusive duas estudantes de enfermagem e uma enfermeira pra auxiliar. E a enfermeira, foi tudo um procedimento muito demorado, porque a enfermeira tinha que explicar pra eles como fazer as coisas, Aí foi a enfermeira lá,
com os estudantes, passaram a sonda. A sonda, ela dói um pouquinho, ela não é que dói, ela queima quando vai passar, né? Então ela incomoda bastante. Então, foi uma experiência não muito boa, que eu não gostei muito. Enfim, assim que passaram a sonda, eu tava com muita fome, porque até aí eu não tinha comida também. Desde meia-noite do dia passado eu não tinha comida, já era 1 e pouco da tarde. Então eu pedi pra chamar o médico, pra eu poder relatar, né, que eu não tava conseguindo mais ficar com fome, porque eu estava com muita fome. Porque geralmente jejum são 8 horas de jejum pra você fazer. E eu já tava quase 15 horas de jejum. Então eu tava com muita fome, tava chorando muito. Então eu chamei o médico e aí ele falou assim que eu era a próxima a entrar pra sala de parto. Aí eu esperei, guardei. Quando foi 2 horas, não, 1h50 por aí, 1h40, me levaram pra sala sozinha, porque meu esposo não poderia entrar na sala devido à pandemia, né? Eles não deixaram meu esposo entrar na sala, eu fiquei muito triste, fiquei muito nervosa, porque passar por esse momento sozinha é muito difícil. Então, ali eu me despedi dele e eles me levaram. Então, chegando lá na sala de parto, veio o anestesista, né? Eu tava com muita dor na coluna, muita dor na coluna. Meu nervo ciático, ele tava inflamado, tinha umas semanas já, então eu tava com muita dor. Então eu chorava de dor porque eu tinha que ficar deitada e minhas costas estavam doendo demais. A anestesista veio, aí pediu pra eu flexionar, né, assim, as costas pra ela poder aplicar anestesia. Ela aplicou a anestesia, não doeu, não senti nada. Era o que eu mais tinha medo, era anestesia. Não doeu, nada, nada, nada. Eu não senti nada. Então, da cintura pra baixo começou a ficar muito quente minha perna, eu comecei a não sentir nada. Uma sensação muito estranha pra quem nunca teve nenhuma anestesia, né? Então, ela aplicou anestesia, vieram as médicas, colocaram um pano assim na frente, né? E eu fiquei aguardando lá, esperando. Eu não sentia nada, realmente, sentia só uma pressão assim dentro da gente, né? Você sente uma pressão. Sente mexendo, mas não senti dor nenhuma. Eu não senti dor nenhuma. Então, depois de uns 20 minutos mais ou menos, só ouvi minha filha chorando, que ela chorava muito. E eu consegui ver ela bem rapidinho. A enfermeira, né, que tava lá com ela, pegou ela, limpou ela rapidinho, botou ela um pouquinho do meu lado. E ela chorava bastante, eu chorava também. E aí depois que levaram ela, terminaram, né, minha cirurgia, me fecharam tudinho, demorou uns 20 minutos mais ou menos, se eu não me engano, pra poder terminar a cirurgia. Me deixaram na maca, do lado de fora, esperando um tempinho, certo tempo, que eu não me lembro quanto tempo eu fiquei. Me deixaram esperando lá, esperando vaga em algum quarto pra eu poder descer. Aí, quando surgiu a vaga, eu desci, né? E esperei meu esposo chegar e esperei trazer a neném também. Aí meu esposo chegou primeiro, depois de uns 5 minutinhos trouxeram a neném. E aí eu comecei a amamentar, né? Mas assim, eu não podia levantar a cabeça, eu tinha que ficar 90 graus, assim, deitada, sem mexer a cabeça pra cima nem nada. Porque senão poderia dar dor de cabeça bem forte no outro dia e tal, então eu não poderia levantar. Aí trouxeram ela pra mim, aí eu dei mamar ela, só que deitada, foi bem difícil também, não saía nada. Eu posso também fazer um relato de amamentação pra vocês, se vocês quiserem, que foi bem difícil no começo, então eu posso fazer um relato em outro vídeo, se vocês quiserem. E aí, continuando, ela mamou, meu esposo saiu e foi embora, né, que aí eu tinha que trocar de acompanhante. E veio minha amiga, Paula. Ela ficou comigo à noite. Foi uma noite terrível, 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 terrível. Depois que levantaram a cabeceira da cama, eu fiquei mais ou menos umas 6 horas deitada naquela posição. Quando deu 9h30 da noite, me levantaram, 9h30 por aí, me levantaram, a enfermeira veio e me levantou. E aí eu pude comer, que eu tava com muita fome, eu tava sem comer desde meia-noite do dia anterior, né?
E aí eu pude comer, comi tranquilo, não senti dor em nada da cesárea, nada, nada, nada. Na hora, né, do parto. Depois que eu levantei, que eu comi, que eu sentei, né, que eu comi, veio uma enfermeira para poder me dar banho. Só que eu fiquei meio que traumatizada porque uma outra enfermeira tinha dado banho numa menina que estava no meu quarto também. E ela arrancou o ponto da menina com tudo, da paciente com tudo. E a paciente começou a chorar e gritar dentro do banheiro. Então eu fiquei com medo. Então quando essa enfermeira veio pra me dar o banho, eu já tava assim, receosa, não queria que ela me desse banho. Mas mesmo assim ela veio, passou um pouquinho de água com sabão, assim, foi bem cuidadosa. Mas mesmo assim eu quis tirar o curativo sozinha, pra, né, ela não correr o risco dela puxar e arrancar meus pontos, porque ela arrancou o ponto da paciente, da outra paciente, ela não. A outra enfermeira arrancou junto, eu acho, uns pontos da paciente que tava lá, que ela tinha comentado com a gente, né? Então, eu fiquei com muito medo, mas meu banho foi bem mais tranquilo do que o dela. E aí começa o meu sufoco, veio a pior parte, que foi o pós-operatório. Quando foi umas 11 horas, por aí, minha barriga, eu já vinha sentindo que ela tava sensível demais. Se você chegasse perto, eu já ficava assim, mas porque ela estava muito sensível. Então eu não queria que ninguém encostasse nem perto da minha barriga. Quando deu umas 11 horas, meia-noite, quase por aí, eu comecei a sentir dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, uma dor insuportável. Não era nos pontos, era por dentro. Parecia que meu útero estava contraindo. E é o que as enfermeiras estavam falando, que o útero ele contrai, né, quando se amamenta, porque ele tá voltando pro lugar. Então eu senti uma dor terrível, que eu chorava, eu gritava e eu passei a noite inteira chorando e gritando mesmo no quarto. Lá tava eu e mais duas meninas, né, no quarto. E assim, isso incomodava todo mundo, porque o pessoal queria dormir, né, a primeira noite com o bebê, com os bebês e tal, os bebês ainda não deixavam ele dormir, mas tinha eu que tava gritando lá dentro do quarto, gritando, porque era uma dor insuportável. E essa dor durou mais ou menos até no outro dia ainda. Eu gritava muito, eu chorava, eu chamava as enfermeiras, só que elas falavam que era normal. Só que era só eu que estava sentindo aquilo dentro do quarto, sendo que a outra paciente também era cesárea. Mas só na minha cesárea que eu senti aquilo. Então, assim, foi uma experiência terrível de pós-parto, né? Então, esse é o relato do meu parto, cesárea. Eu posso contar pra vocês como foi o meu pós aqui em casa, que também não foi muito fácil. Eu posso contar tudinho pra vocês, se vocês quiserem. Relato de amamentação também, que hoje, graças a Deus, tá tudo certo. Então, eu posso estar contando pra vocês. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários, deixar seu like, tá bom? Beijo, mundo de mãe.